Olá, quarto ano! O assunto que vamos tratar nesse vídeo é o comércio de vidas. Essa aula é a continuação do assunto das aulas passadas, especialmente a aula que fizemos com inglês sobre o texto Atlantic Slave Trade. Naquele momento, nós pudemos falar sobre a quantidade de navios que partiram da África com muitas pessoas escravizadas em direção principalmente ao Caribe e ao Brasil. As pessoas escravizadas viajavam em condições subhumanas, em viagens que duravam muitos dias. Muitas pessoas não conseguiam sobreviver a essas viagens devido às condições a que eram submetidas e às doenças que pegavam. A taxa de mortalidade nessas viagens era muito alta. Homens, mulheres e crianças eram colocados todos juntos em espaços muito pequenos e eram obrigados a ficarem assim durante todo o percurso. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias, até a Bahia, aproximadamente 40 dias, e até o Rio de Janeiro, cerca de aproximadamente 2 meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável, a água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições do transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Mas o que é comercializar vidas? De que vidas nós estamos falando? Nós estamos nos referindo à vida de seres humanos. Nas aulas passadas, nós vimos que durante quase 3 séculos, milhões de pessoas foram compradas e vendidas como escravos. Como já foi dito, a grande expansão do tráfico de escravos para o Brasil foi estimulada pela cultura da cana-de-açúcar. Ao longo desses séculos, os traficantes foram desenvolvendo técnicas para transformar seres humanos em mercadorias bem avaliadas e, por isso, mais atraentes para quem fosse comprá-las. O segredo era apresentar os cativos com a aparência mais saudável possível para impressionar compradores e obter melhores preços. Nos portos, na chegada ao Brasil, o capitão do navio deveria registrar sua carga e pagar os impostos. Vejam bem, nós nunca podemos perder de vista de que estamos falando de pessoas. Os escravos que chegavam doentes das viagens ficavam em quarentena para impedir que as doenças se propagassem pela população. Assim como acontece atualmente no Brasil e no mundo, no caso da epidemia do coronavírus. Depois que os vendedores já tinham a papelada em ordem e os impostos pagos, as pessoas escravizadas eram submetidas à avaliação para a venda. As vendas rápidas significavam lucros maiores para o traficante, porque eles, se livrando logo de suas cargas, se desobrigavam de cuidar e alimentar as pessoas. Caso a venda demorasse mais para acontecer, os seus lucros eram colocados em risco. O leilão era a forma mais comum de venda no Brasil, onde as pessoas escravizadas eram arrematadas pelo melhor preço. Os compradores mais ricos tinham preferência de arrematar os escravos mais jovens, fortes e saudáveis, pagando também preços mais elevados. Logo depois, vinha a segunda leva, em que eram vendidos escravos considerados de capacidade de trabalho inferior, como crianças e adultos com idade superior a 30 anos.
Olha só, hoje em dia, pessoas de 30 anos ainda são consideradas bastante jovens e com ótima capacidade para o trabalho. No entanto, comprar pessoas escravizadas nessa idade poderia significar uma perda de capacidade em alguns anos. Por fim, restavam os idosos, doentes e portadores de deficiências, que eram vendidos em liquidações. Quando essas pessoas não encontravam compradores, eram abandonados nas ruas, onde morriam como indigentes. O processo de venda envolvia uma série de humilhações para as pessoas escravizadas. Eles eram submetidos a exames minuciosos de seus corpos, eram pesados nus, medidos, apalpados, cheirados e observados nos mínimos detalhes. Tinham que correr, pular, esticar os braços e pernas, respirar fundo e tossir. Os compradores até enfiavam a mão na boca das pessoas para checar se os dentes estavam em bom estado. No comércio de escravos, tudo isso era feito em público, à vista de dezenas ou centenas de pessoas, o que tornava tudo ainda mais humilhante. O valongo é um dos mercados mais bem documentados na história da escravidão por causa dos relatos dos viajantes que o visitaram no comércio no início do século XIX. Em 1808, navios vindo da costa da África despejavam no valongo cerca de 22 mil homens, mulheres e crianças por ano. Na página 79 da apostila de HG, há um relato feito por uma inglesa chamada Maria Graham, em 1823. Além da idade e aparência física, outros aspectos eram levados em consideração na hora da venda. Os ladinos, que eram negros que sabiam algumas palavras em língua portuguesa, eram os mais valiosos. Se tivessem alguma especialidade, como mineração, criação de gado, metalurgia, alcançavam preços melhores ainda. Nós não podemos esquecer que as pessoas que foram escravizadas trouxeram com eles experiências de trabalho da África. Então, eles já eram trazidos com essa finalidade, de trabalhar na área e que tinham conhecimento. Mas isso nós vamos nos aprofundar um pouco mais para frente em nossos estudos. Os boçais, que eram os africanos que chegavam sem contato algum com a língua e os costumes dos colonizadores, tinham a menor avaliação e eram direcionados a trabalhos braçais. Bom, nas próximas aulas, nós falaremos sobre o destino desses escravos após essa jornada sofrida, mas somente inicial para as pessoas negras escravizadas. Até mais!